Meus irmãos, eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto ao nosso Deus, reconhecendo a grandeza dEle, reconhecendo também sua bondade para conosco. Ele tem nos abençoado constantemente, somos gratos ao nosso Deus. E também porque Ele nos ordenou que nós o adorássemos e que nós fizéssemos isso em espírito e em verdade. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 1 ao 4. Romanos 2, de 1 ao 4, momento de nos colocarmos diante do Senhor em atitude contrita, arrependidos de nossos pecados, buscando a graça do Senhor, perdão e a purificação. Romanos 2, de 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Que Deus nos abençoe com a sua palavra e pela sua bondade, mais uma vez, nos conduza ao arrependimento. Vamos orar ao Senhor, com sua cabeça, confesse diante do Senhor os seus pecados, suplique graça e perdão e a purificação para que você possa servi-lo com santidade, como ele é digno de ser servido. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus Santo, nós te adoramos, nós te rendemos louvores e glórias, reconhecendo, ó Deus, que tu és grande, poderoso, justo e santo. Nós somos pequenos, nós somos fracos e somos pecadores. Carecemos da tua graça e da tua bondade, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados por meio da obra de Jesus Cristo na cruz. Que o Senhor nos purifique de todas as nossas impurezas. Nos ajude, ó Deus, a dedicar nossas vidas a Ti em santidade e em amor. Abençoe o Teu povo hoje reunido na Tua presença. Que nós possamos, ó Deus, agradar o Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso mediador. Nós possamos, ó Deus, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor, ó Deus, seja servido pela adoração do Seu povo, ainda que falha, mas que é aperfeiçoada por meio da obra do nosso sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No nome dele, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, eu convido a colocar de pé e abram comigo as suas Bíblias no Salmo 63. Nós vamos fazer essa leitura em adoração ao nosso Deus. Salmo 63. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio os versos ímpares e os irmãos leiam juntos os versos pares. Salmo 63. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim como me disseste, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. O meu leito ando de ti e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu és o meu
Tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, na tua destra minha vara. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, que ele seja neste momento louvado na adoração do seu povo. Cantemos, louvemos ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Agradecendo ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede, agradecendo pelo teu Espírito que nos conduziu até aqui, ó Deus. E neste momento nós pedimos a tua bênção para que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa oração e o teu trono de graça. Purifica nossos corações, nossos pensamentos,
para que fizermos aqui seja para o louvor da tua glória. Nós oramos sabendo que nós não merecemos nada por ti, mas pela tua misericórdia, pela tua bondade. O Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor nos conduz nesse mundo, passando por vales, passando por sombras, e nos leva nas águas tranquilas. Nós chegamos agradecidos, louvando o teu nome, porque só o Senhor é santo, santo, santo. Nós oramos no nome santo de Jesus, pedindo que o Senhor venha inspirar o teu servo para falar da tua palavra e preparar os nossos corações para que possamos entender, ó Deus, e aplicá-la no nosso dia, no nosso dia a dia. Nós estamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor seja louvado e agradecido continuamente no meio do seu povo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Já adoramos o Senhor nosso Deus com cânticos, corações, e assim agora vamos adorar também ouvindo a sua palavra. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao verso 4, carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao verso 4. Ouçamos a palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e nos ajude a aplicar em nossas vidas, mediante a graça do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós rogamos a tua bênção mais uma vez sobre nossas vidas. Pedimos a Deus que o Senhor mais uma vez derrame sua graça sobre nós, para que possamos entender e aplicar a verdade do Senhor para as nossas vidas, de modo ao Senhor que venhamos a ser crentes obedientes, operantes na fé, que honra ao Senhor, ó Deus, por submissão à sua santa palavra. Rogamos esta bênção ao Pai no nome de Jesus, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das cenas mais importantes ou mais emocionantes do atletismo foi vista na Maratona de Dallas em 2017, no dia 10 de dezembro de 2017. A maratonista Chandra Self começou a sentir dores e começou a sentir fraqueza nas pernas e a desmaiar nos últimos 2 quilômetros da corrida. E quando aproximava-se já do final, perto da linha de chegada, faltando cerca de 20 metros, ela desmaiou, ela caiu. Naquele momento, uma outra maratonista chamada Ariana, então colocou-se ao lado dela, levantou-a e então deu apoio para ela, suporte para ela e conduziu aquela maratonista até o final da corrida, até a linha de chegada. Em alguns momentos da nossa vida cristã, nós nos sentimos tão fracos e desanimados que seria bom ter alguém para se colocar do nosso lado deste modo, servir de apoio, de amparo e nos levar até o alvo, até o final daquela corrida ou daquele momento difícil que estamos vivendo. Em alguns momentos nós não colocamos as nossas dores, angústias e sofrimentos em público, como
foi nessa corrida. Ela estava numa corrida pública e era fácil perceber que ela não estava mal ou que ela não estava bem. Nós muitas vezes colocamos nossas dores e angústias no quarto, às escondidas, quando ninguém vê. É lá que nós choramos, é lá que nós lamentamos, é lá que nós sofremos as nossas aflições e muitas vezes ninguém percebe. Mas certamente queríamos que alguém percebesse e que nos desse um ombro amigo para que pudéssemos caminhar e chegar até o fim. Na caminhada cristã, meus irmãos, nós não temos apenas alguém que possa nos dar um amparo em algum momento ou num momento específico da nossa caminhada. O texto que nós acabamos de ver agora em Hebreus nos mostra aqui encorajamento vindo tanto da igreja como da parte de Cristo para que nós possamos caminhar, prosseguir e perseverar na fé até o final da nossa corrida. Neste texto nós aprendemos e encontramos encorajamento por parte de exemplos fiéis, de exemplos piedosos do passado e por parte do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa corrida ou para a nossa caminhada cristã por toda a vida. Deixa eu ver o que nós queremos, o que nós precisamos aprender e entender hoje é que nós sempre encontraremos encorajamento para a perseverança na fé através de Cristo Jesus e através de testemunhas fiéis que venceram por causa de sua confiança nele. Nós temos testemunhas fiéis do Evangelho, exemplos de piedade de vida, e nós temos o próprio Cristo Jesus, e Ele para nos encorajar na caminhada, na jornada, enquanto seguimos em direção ao final, em direção ao prêmio da nossa soberana vocação. O que nós queremos fazer hoje então é olhar para esse texto e olhar o exemplo daqueles irmãos que são citados aqui, essa tão grande nuvem de testemunhas, e também olhar para o exemplo de Cristo, e mais do que isso, buscar a graça de Cristo, aquele que está conosco o tempo todo, nos dando força para que possamos perseverar até o fim. A graça de Cristo como fruto, ou como sinal, ou como resultado, como meio da nossa perseverança até o fim. Olhamos então para o texto. O texto, no versículo 1, o autor descreve uma corrida. E a corrida aqui é descrita como uma corrida de revezamento. Veja o que o autor diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor começa com um portanto, e esse portanto nos faz pensar que ele está continuando uma ideia, e ele está continuando a ideia de aplicações que ele vem fazendo desde o capítulo 10, quando ele quer aplicar o ensino geral que ele deu na carta aos Hebreus. O ensino geral é que Cristo é superior a tudo, e especialmente ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, e Cristo é suficiente para a fé dos crentes. A partir do capítulo 10, então, ele busca aplicar isso para a vida dos crentes, e o texto que nós acabamos de ler faz parte desta porção, que é das aplicações do ensino geral da carta aos Hebreus. Nós vimos aqui então, ele começando mostrando, portanto, também vós. Se ele nos inclui com este portanto e um também, ele está se referindo a alguém que já estava na corrida. Portanto, também vós, também nós, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Se ele usa portanto e também nós, é porque antes de nós já tinha alguém correndo essa corrida. E de fato ele está fazendo referência aos irmãos mencionados no capítulo 11. Aqueles que são conhecidos por nós como os heróis da fé. Aquele trecho que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. O autor então está chamando a nossa atenção para olhar para a fé daqueles irmãos que morreram, mas morreram fiéis a Cristo.
que perseveraram até o fim e que, portanto, são exemplos de vida, de fé, de piedade que devem ser imitados por nós. Agora ele nos inclui na carreira e ele diz: também nós, como eles, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os irmãos do capítulo 11 correram com perseverança e eles concluíram a sua carreira, eles cruzaram a linha de chegada. Mesmo aqueles que morreram por causa do Evangelho, completaram bem a sua jornada e foram premiados pelo Senhor. Aguardam sim a premiação final, porque serão premiados finalmente juntamente conosco, mas eles venceram. Agora nós somos chamados a entrar na mesma corrida. A ideia aqui é como se fosse uma corrida de revezamento, em que a nova equipe deve tomar o bastão e prosseguir. E assim tem sido feito com a fé cristã. A fé cristã tem sido passada de geração a geração. Gerações passam, nossos irmãos antigos morreram, mas eles deixaram o testemunho do Evangelho, nós o recebemos e nós continuamos nessa carreira. Temos também o papel, a função de transmitir isso aos nossos filhos e a outros que o Senhor chamar, para que eles deem continuidade a essa carreira cristã. Por isso o autor nos chama a correr a carreira e correr com perseverança, porque perseverança é algo que está completamente ou sempre associado à fé cristã. Na verdade, é impossível falar de fé cristã sem perseverança, porque a fé cristã, ela só é fé verdadeira quando ela é uma fé perseverante, que vai do início ao fim confiando em Cristo. Nós não começamos a crer em Cristo em um momento e depois deixamos de crer nele. Nós não começamos a crer em Cristo em um momento e depois deixamos de crer nele e continuamos mais tarde e voltamos a crer depois. Não é assim a carreira cristã. É crer, continuar crendo e crer até o final. O autor então mostra que a corrida cristã é uma corrida de perseverança. Portanto, também nós corramos a corrida que nos foi proposta. A corrida que os irmãos antigos começaram e que deve ser continuada por nós. Bem, a corrida de revezamento, ela é uma corrida coletiva e ela depende do desempenho da equipe, mas depende do desempenho de cada indivíduo na equipe. Aqui então o autor usa essa linguagem para nos mostrar que a fé cristã, a carreira cristã, é uma carreira conjunta. Nós corremos como igreja a mesma carreira, nós seguimos o mesmo Cristo, nós temos a mesma fé, mas ao mesmo tempo, a nossa fé, ela é o modo como nós corremos, cada um de nós precisa responder. Cada um de nós precisa ter uma fé pessoal segura em Cristo Jesus. Deste modo, a corrida foi começada por outros irmãos, a corrida depende do sucesso pessoal daqueles, ou dependeu do sucesso pessoal daqueles irmãos envolvidos, ou seja, de perseverarem até o fim, e essa corrida depende também da nossa perseverança pessoal, individual, até o fim, mas ela dá continuidade de forma coletiva, como se essa corrida todos estivessem correndo pelo mesmo prêmio e todos estivessem correndo para chegar no primeiro lugar e todos que chegarem no final da corrida chegarão no primeiro lugar. E todos os que chegarem no final da corrida receberão o mesmo prêmio, o que Paulo chama de o prêmio da nossa soberana vocação. Uma corrida que é feita na companhia de outros, uma corrida em que ninguém pode ficar para trás, uma corrida que nós nos apoiamos uns nos outros, mas que nos apoiamos especialmente em Cristo, para que sejamos perseverantes até o fim. O autor então apresenta a corrida, mas ele descreve também uma preparação necessária para a corrida. Ainda no versículo 1 ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Aqui ele continua usando a linguagem das corridas, e certamente as corridas greco-romanas estavam na sua mente, e os corredores gregos especialmente, para correr tinham que tirar as suas túnicas,
desembaraçar daquele monte de vestimentas que eles tinham, o máximo possível. Algumas corridas, há relatos históricos de que eram corridas ou eventos permitidos somente para homens e que os corredores corriam completamente nus para que nada os atrapalhasse durante a corrida. Então aqui o autor usa essa linguagem para falar de algo que nós precisamos desembaraçar para correr a corrida cristã. Ele cita duas coisas: peso e pecado. Peso que nós carregamos e o pecado que tenazmente nos assedia. A referência ao peso aqui, e se o autor faz essa diferença, não é que ele está falando da mesma coisa. São duas coisas diferentes. Os pesos aqui não são pecados necessariamente, mas são coisas que nos conduzem ao pecado. O autor certamente estava se referindo àquelas pressões que os judaizantes estavam fazendo sobre os crentes judeus para que eles abraçassem ou voltassem a rudimentos da fé, voltassem a ritos, a coisas que foram cumpridas em Cristo cerimonialmente, coisas da lei cerimonial que já não eram mais necessárias por causa da obra de Cristo, e que os judaizantes apresentavam como necessário para complementar a salvação. E então o autor certamente está falando de coisas que não são necessárias para a fé cristã, não são necessárias e que não contribuem para o crescimento na fé, e que nós precisamos nos livrar delas. Quantas vezes nós ouvimos testemunhos de irmãos que não tinham conhecimento adequado das Escrituras e que por causa disso estavam presos em tradições humanas, em proibições, em regras, podes e não podes, que de repente descobriram o verdadeiro Evangelho, descobriram a verdade das Escrituras e tiraram como um peso das suas costas, e descobriram a verdadeira liberdade da vida cristã, a verdadeira liberdade em Cristo. É fato que alguns, depois de terem se livrado desses pesos, dessas regras humanas, desses preceitos humanos, extrapolaram a liberdade cristã, indo além daquilo que poderiam, abusando da liberdade. Mas é maravilhoso quando descobrimos, através do Evangelho genuíno, que nós podemos nos ver livres de tradições humanas, nos ver livres de pesos que são colocados sobre nós, de regras que não trazem qualquer benefício para a nossa fé, coisas que não trazem qualquer proveito para a nossa santificação e que são carregadas por nós durante a nossa caminhada cristã. Crenças, pensamentos, regras, tradições, coisas que não são de acordo com a verdade das Escrituras e que somente nos atrapalham de crescer na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E elas muitas vezes nos conduzem ao pecado, porque elas muitas vezes se tornam ídolos em nosso coração, e a idolatria nos conduz à desonra a Deus, nos leva a desonrar o nosso Deus. Muitos de nós tinham um sistema de moral muito distinto, diferente do sistema das Escrituras. Uma moral que nos proibia de coisas lícitas, uma moral que nos impedia de fazer aquilo que a Bíblia não condena. E nós conhecemos histórias deste modo, e talvez nós já estivemos assim, dentro de um moralismo que nos proibia de fazer coisas que a própria Bíblia aprova. E isso é pecado, isso nos conduz ao pecado. Nós então mantemos essas coisas, mantemos esses pensamentos e essas concepções em nossos corações como ídolos. Se alguém pensar diferente de nós, está errado. Desembaraçar dessas coisas, de coisas que não trazem proveito para a santificação, para o crescimento na fé, e que na verdade pode nos levar a criar idolatria e outros pecados em nosso coração, é um passo para correr, é o primeiro passo para correr a corrida cristã, a carreira cristã sem impedimentos. Aliás, não o primeiro passo, porque o primeiro passo de fato é o pecado, nos livrar do pecado. Naquele momento, quando nós conhecemos o Evangelho, e então pela primeira vez temos o conhecimento da liberdade em Cristo Jesus, e nos livramos da condenação do pecado. E aqui o autor fala, livrando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
Na verdade, o que o autor está mencionando aqui é aquela atitude de arrependimento contínuo que é necessário para alguém que tem o pecado continuamente assediando o coração. Sim, é um chamado ao arrependimento inicial, quando nós conhecemos a Cristo, quando fomos transformados por Ele e experimentamos a conversão, mas este arrependimento tem que continuar no dia a dia, porque pecamos todos os dias, e assim precisamos da graça de Cristo todos os dias, e precisamos de arrependimento todos os dias. Na preparação para a corrida, nós nos livramos da condenação do pecado mediante a obra de Cristo em nossas vidas, e dia a dia vamos nos livrando do pecado que tenazmente nos assedia mediante a santificação do Espírito pela palavra. E assim, estamos preparados, ou somos preparados diariamente para a corrida cristã. Por isso, corramos com perseverança. O peso das imposições humanas, no caso dos hebreus, as imposições dos judaizantes, aspectos obsoletos da lei, não podem atrapalhar ou não podiam atrapalhá-los de progredir na fé. Do mesmo modo, pesos que nos foram colocados não podem nos atrapalhar de progredir na fé cristã. O pecado também, que nos aflige constantemente, ainda que ele seja uma realidade no nosso coração, a culpa do pecado não nos prende mais. Cristo nos livrou da culpa e da condenação do pecado, e agora diariamente Ele está nos livrando dos efeitos do pecado, mediante a santificação do Espírito. E por fim, no último dia, Ele nos livrará definitivamente dos efeitos do pecado, mediante a glorificação, mediante a transformação do nosso corpo corruptível num novo corpo incorruptível. Há uma necessidade contínua de arrependimento e uma necessidade contínua de desembaraçar de pesos que nos atrapalham na corrida cristã. E nós devemos avaliar e sondar os nossos corações através da palavra de Deus, mediante a graça do Espírito Santo, para descobrirmos aquelas coisas que estão nos impedindo de progredir na caminhada cristã, ou que estão nos fazendo desfalecer no meio de crises, por exemplo, no meio de conflitos, de situações difíceis. Então nós vimos o autor nos dando um panorama, uma descrição de uma corrida, mas ele também nos mostra que é necessário preparar-se para essa corrida. E é interessante que na corrida cristã, a preparação acontece durante a corrida. Nós somos treinados pelo Espírito para corrermos bem a corrida cristã, enquanto estamos na pista da vida, correndo a corrida cristã. Não há preparação anterior, não há treino para entrar na vida cristã. Nós entramos e começamos a correr. Entramos e já somos participantes e já concorremos ao prêmio, já estamos recebendo o prêmio e corremos para a concretização dele no final. Nós somos treinados pelo Espírito, mediante a palavra de Deus, durante a jornada, durante a caminhada. Além da corrida, no contexto de corrida, e também da preparação que ele descreve aqui, ele mostra também que é necessário um encorajamento na corrida. E nós temos essa descrição do encorajamento necessário para a corrida cristã, a torcida. Ele descreve que há uma grande nuvem de testemunha a nos rodear. Essa é a primeira torcida, o primeiro encorajamento descrito aqui pelo autor. As testemunhas que estão a nos rodear, a palavra rodear dá a ideia de que está correndo num estádio, num ginásio, e que em redor do ginásio, em redor da pista de corrida, há pessoas sentadas assistindo a corrida e há pessoas torcendo e encorajando. É claro que aqui o autor está falando daqueles irmãos que morreram no capítulo 11, e não estamos com isso querendo dizer que a Bíblia está nos ensinando que os nossos irmãos mortos estão sentados nos assistindo enquanto corremos e torcendo por nós. O que o autor quer nos chamar a atenção, na verdade, é para o que ele descreve a respeito desses irmãos, da fé desses irmãos, no capítulo 11.
é a piedade e a fé perseverante desses irmãos, o encorajamento para a nossa corrida. Assim, o autor quer que nós voltemos os olhos para aqueles irmãos do capítulo 11, Abraão, Isaac, o filho de Adão, que foi perseverante e fiel, Abel. Outros são citados ali. E no final, um grupo de irmãos que morreram por causa da fé cristã são citados ali. A sua piedade, a sua perseverança da fé, para nos encorajar, para que olhemos para o exemplo deles e sejamos encorajados na fé. Mas há uma testemunha especial descrita aqui, porque além do autor falar dessa nuvem de testemunhas que nos rodeia, que nos cerca, ele nos chama a olhar firmemente para Cristo, no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. A segunda testemunha, ou o segundo exemplo que é dado aqui pelo autor, é mais do que um exemplo. Ele nos chama a olhar para Cristo, e parece que aqui ele mistura uma série de imagens, de figuras da corrida, e aplica à pessoa de Cristo. Quando ele diz, olha firmemente para Cristo, olhando firmemente para Cristo, dá a impressão de que estamos olhando, ou que somos chamados a olhar, ou para a faixa na linha de chegada, ou para o prêmio que já está numa mesa, lá na linha de chegada. E aqui ele apresenta o próprio Cristo como a linha de chegada do crente. Nós começamos a carreira cristã com Cristo, o nosso alvo durante a carreira é Cristo, e o nosso alvo final é Cristo. Nós corremos a carreira olhando para Cristo. Cristo é o nosso prêmio, porque dele vem a nossa salvação. Se nós olhamos somente para a salvação e esquecemos que ela vem de Cristo, nós nos tornamos idólatras. É Cristo, sim, de fato, para Cristo que devemos olhar, porque a nossa salvação vem dele. A nossa salvação vem dele. Ele é descrito aqui então, olhando firmemente para ele. Ele é descrito como a linha de chegada, ou como o prêmio final, para o qual o corredor olha, esperando, almejando chegar, almejando alcançar. Mas Cristo é apresentado também como aquele que patrocina a corrida, como patrocinador da corrida. Porque o autor apresenta ele aqui, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele não é somente a linha de chegada, ou o prêmio final, mas ele é o patrocinador durante a corrida. Ou seja, ele que provê todos os recursos para o corredor durante a corrida. O autor chama Cristo de autor da nossa fé. E por autor da nossa fé, nós precisamos reconhecer a Cristo aqui como aquele que dá início à nossa fé, aquele que dá origem à nossa fé. E veja que interessante, nós cremos em Cristo com a fé que Ele nos deu. Nós não somente temos fé em Cristo para a corrida, nós temos a fé de Cristo para a corrida. A fé é um dom de Cristo para nós. Ele nos dá a fé para que nós possamos crer nele. Ele nos dá a fé para que possamos olhar para ele. Romanos 10, versículo 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que produz fé em nosso coração para que possamos crer em Cristo. Cristo é então aquele que dá origem à nossa fé para que nós possamos ter fé nele. Ele é aquele que começa, ou aquele que nos introduz na corrida. Ele é o que nos faz começar na corrida. Mas o autor também chama Cristo aqui de o consumador da nossa fé. E geralmente quando pensamos em consumação, pensamos algo no final, algo que é feito somente no final. Mas a ideia aqui é mais do que isso. A ideia de consumador da fé aqui
é mais do que simplesmente consumar, mas aperfeiçoar durante a corrida. Ele é o aperfeiçoador da nossa fé durante a corrida, e ele aperfeiçoa completamente a nossa fé no final da corrida, dando-nos o prêmio da soberana vocação. Então veja, Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o patrocinador da nossa corrida, é aquele que dá origem à nossa fé, que nos introduz na corrida cristã, na carreira cristã, aquele que nos aperfeiçoa durante a corrida e aquele que nos dá a perfeição plena no final da corrida, a glorificação prometida por Ele para todos os que creem nele. E o autor então chama no versículo 3, considerar. Leve em consideração agora que o exemplo que é dado a você não é somente um exemplo, mas é a própria fonte de graça para que você seja bem sucedido na carreira cristã. Considerai, pois, atentamente Cristo, que sofreu tamanha oposição de pecadores. E aí o autor nos diz que há uma razão para considerarmos. Há uma razão para olharmos firmemente para Cristo e considerarmos o exemplo de Cristo, para que nós não fatiguemos e desfaleçamos no final, ou desmaiemos durante a corrida. A nossa alma não desmaie durante a corrida. É muito comum corredores desmaiarem durante a corrida. E nós começamos com a história da Shirley Self, que desmaiou durante a corrida, quase chegando no final. E o autor apropria dessa linguagem da corrida para nos falar que nós também corremos o risco de esmorecer durante a corrida. Mas ele apresenta Cristo como aquele que anima o nosso coração durante a nossa corrida cristã. Cristo é o autor, Cristo o aperfeiçoador durante a corrida. Cristo é aquele que conclui a nossa fé, o que consuma a nossa fé no final. Ele é o patrocinador perfeito para a nossa corrida. Ele dá todos os recursos, todo o depósito de graça que nós precisamos para ter uma corrida de fé bem sucedida, para sermos perseverantes até o final. Cristo nos dá. E Ele é mais do que um bom exemplo. Ele é mais do que um exemplo em que nós podemos mirar. Ele é aquele em que nós podemos nos apoiar durante toda a corrida, não somente no final dela. Além disso, o autor mostra para nós, quando ele termina de apresentar a corrida, a preparação para a corrida e o encorajamento para a corrida, ele aplica isso para a vida dos crentes hebreus, mostrando como que naquele momento a corrida deles não estava tão difícil e que por isso eles não podiam sequer esmorecer. E aqui se aplica perfeitamente a nós, quando no versículo 4 o autor diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até a morte. Quando o autor faz esse fechamento aqui no versículo 4, ele está mostrando, apontando para os exemplos dos crentes fiéis no capítulo 11, e especialmente para aqueles do versículo 36 ao versículo 40. Leia comigo o que o autor diz sobre esses irmãos. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos os que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O autor então chama em primeiro lugar a atenção para o sofrimento dos irmãos. E quando ele diz no versículo 4, vocês não têm, na luta contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue. É exatamente para mostrar que aqueles irmãos sim, tiveram razão suficiente para esmorecer.
porque eles sofreram ameaça de morte, sofreram açoites, sofreram pesos e pesares por causa do Evangelho, mas eles não desistiram. Assim o autor chama a atenção dos irmãos hebreus, porque eles naquele momento não estavam ainda experimentando a morte, não haviam experimentado ameaças a este ponto, e podiam perseverar firmes, sabendo que Deus os sustentaria mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mais do que isso, se porventura eles viessem a experimentar sofrimentos e morte, como os nossos irmãos do capítulo 11, eles são encorajados pelo exemplo dos irmãos, e são encorajados pela graça de Cristo a perseverarem até darem as suas vidas, porque esses irmãos que morreram, quando eles morreram fiéis e perseverantes, eles receberam o prêmio, eles entraram para o gozo do Senhor. Eles não receberam ainda a consumação final, porque os seus corpos ainda não foram glorificados, e eles aguardam por nós. Nós seremos todos juntos glorificados no último dia, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. E esses irmãos receberão então o prêmio final. Eles estão aguardando, seus corpos estão aguardando a glorificação. Mas o autor chama a atenção ao sofrimento deles, para que nós possamos mirar e então ser encorajados pela fé perseverante, pelo exemplo piedoso desses irmãos. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui foi um dia ameaçado por causa da sua fé em Cristo. Nenhum de nós aqui teve uma espada no pescoço, uma arma na cabeça, sendo forçado a negar a sua fé por causa de pessoas que eram contra a fé cristã, forçando você a negar o que você crê. Se alguém tivesse passado por essa situação, certamente saberíamos, teria nos contado, mas não temos conhecimento de que ninguém passou por isso aqui na nossa igreja. Deste modo, do mesmo jeito que o autor chama a atenção dos irmãos, que eles não estavam ainda passando por tanto sofrimento ao ponto de desanimar, que eles podiam olhar para o exemplo daqueles irmãos que sofreram por causa do Evangelho e não desanimaram, nós somos também chamados a não desanimarmos. Os nossos sofrimentos nem podem se comparar aos sofrimentos que aqueles irmãos passaram. Por isso, não podemos desanimar. Mais do que isso, o autor chama a atenção agora para Cristo também. Cristo, não levando em conta a vergonha pública que ele passou, não levando em conta os sofrimentos e a morte de cruz que ele experimentou, olhava para o prêmio, para a alegria de cumprir a vontade do Pai. Era isso que estava enchendo o coração de Cristo em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada durante o seu tempo aqui na terra. E ele deu a sua vida para que nós pudéssemos correr essa corrida. E Cristo é apresentado aqui também como aquele que nós devemos olhar, e mais especialmente, aquele para quem nós devemos olhar e em quem nós devemos buscar graça para correr a corrida cristã. Atentem para Ele. Se vocês olharem para Cristo e apoiarem-se em Cristo, vocês não desfalecerão durante a corrida cristã, durante a caminhada cristã. Os seus sofrimentos não se podem comparar com o sofrimento dos irmãos do capítulo 11, muito menos aos sofrimentos de Cristo na cruz por nós. Por isso nós não podemos desanimar. Devemos olhar para Ele, nos apoiar nele e continuar perseverantes, ainda que a nossa vida, ainda que tudo pareça estar fora de ordem, ainda que nós estejamos sob grandes problemas, aflições, pesares, nós precisamos olhar para Cristo e nos apoiar nele, nos firmar nele. Todo o sofrimento de Cristo, toda a obra de Cristo foi por causa da sua fidelidade à vontade do Pai. E por causa da obra de Cristo, eu posso olhar para vocês hoje como um povo redimido, porque Cristo não desistiu de fazer a vontade do Pai. Desse modo também, meus irmãos, nós somos chamados a olhar para outros exemplos piedosos, talvez mais próximos da nossa realidade. Exemplos como os fundadores da nossa denominação, os reformadores, e especialmente os crentes presbiterianos, que deram origem à nossa igreja, à nossa denominação, que sob pesares, sob ameaças,
eles continuaram, perseveraram, e por causa deles nós estamos aqui hoje. E um exemplo mais próximo ainda da nossa realidade, o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Ashbel Green Simon, que durante uma crise de febre aqui no Brasil, de febre tifoide aqui no Brasil, ele decide deixar os Estados Unidos e vir para o Brasil para pregar o Evangelho. E ele vem em plena crise, em plena epidemia, e ele trabalha apenas 8 anos, funda a Igreja Presbiteriana do Brasil e morre vítima da fé. Mas o resultado do trabalho dele nós podemos ver aqui. Quem diria que a fidelidade de um homem pudesse fazer que nascesse uma igreja no interior do Pará, por causa da fidelidade de um servo de Deus que não levou em conta a sua própria vida, mas que quis correr a sua carreira cristã, sendo fiel a Deus, honrando a Cristo, honrando ao Evangelho. Talvez você tenha exemplos, talvez dos seus pais, dos seus avós, pessoas ao seu redor, para os quais você pode olhar também e mirar o exemplo de fé desses irmãos. Mas mais do que isso, meus irmãos, vocês podem olhar para Cristo, que não é somente um exemplo, mas que é a fonte de graça, em que nós podemos recorrer durante a corrida para nos fortalecer, para nos animar, para nos encorajar e fazermos uma boa corrida. A vida cristã não é somente sobre como se começa a corrida, não é somente sobre como se corre a corrida, mas é especialmente como se termina a corrida. E nós precisamos terminá-la com fidelidade. João escreve em Apocalipse as palavras do Senhor Jesus: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A vida eterna é dada àqueles que perseveram com fidelidade até o fim. E os que são verdadeiramente salvos pela graça de Cristo perseverarão, permanecerão até o fim. Por isso não há motivo para desanimar. Nós temos uma nuvem de testemunhas que nos encorajam, uma nuvem de exemplos piedosos que nos encorajam, e nós temos Cristo como o máximo exemplo, mas como fonte de graça também. Todo o sofrimento que nós passarmos nessa vida, todas as lutas que nós passarmos na vida cristã, devem ser, na verdade, um encorajamento para que continuemos confiando em Cristo, sabendo que Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Considerar a vida cristã, considerar a carreira cristã, à luz desses exemplos piedosos, é encorajador para nós. Mas considerar a vida cristã, a carreira cristã, à luz da graça e do exemplo de Cristo, é mais do que encorajador, é revitalizador, porque a graça de Cristo é que enche os nossos corações para que continuemos crendo e continuemos perseverando. Voltemos na maratona de Dallas. O que ocorreu naquele dia foi maravilhoso, marcou a história das maratonas, marcou especialmente a história da maratona de Dallas. Chandler Self venceu a corrida. Ela venceu a corrida porque a Ariana decidiu apoiá-la ou sustentá-la até o final. Mas a Ariana fez isso nos últimos 20 metros da corrida. A Ariana, para que Chandler Self pudesse vencer a corrida, desistiu de ser a vencedora. E ela achou honroso fazer isso para que a sua colega, que havia corrido toda a corrida, pudesse ser vencedora no final. E ela então a moça conduziu a Chandler até o final. E então, numa entrevista, a Ariana diz o seguinte: quando estava chegando perto da faixa da linha de chegada, eu então apoiei a Ariana e passei para trás dela, ou apoiei a Chandler e passei para trás dela, e para que ela pudesse vencer, eu a empurrei até o final da corrida. Ali nós vimos alguém que decidiu abrir mão da sua vitória, da sua honra, da sua glória, para que outro pudesse ser bem sucedido naquela corrida. Mas veja, a Ariana fez isso e foi louvável o que ela fez somente no final da corrida. Depois que ela fez isso, os jornais noticiaram que a
maratona sim era de Chandler, mas que a vitória de fato era de Ariana e da solidariedade. Nós temos alguém muito mais do que este exemplo que agora é dado, que não somente nos aproxima ou se achega a nós no final da corrida, quando nós estamos desfalecendo, para nos dar apoio e nos empurrar, mas Cristo, que é apresentado aqui como autor e consumador da fé, ou seja, aquele que começa a nossa fé e que consuma a nossa fé, aquele que nos aperfeiçoa durante a corrida, é alguém que vai conosco, nos sustentando e nos empurrando durante toda a carreira cristã. Por isso, esmorecer seria desmerecer a obra de Cristo e o seu trabalho contínuo em nosso favor. Seria ignorar a sua promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. Seria ignorar a sua presença constante ao nosso lado e ignorar a presença e a habitação do seu Espírito em nossos corações para fortalecer a nossa fé nos momentos de dificuldade. Ele não apenas nos empurra no final da corrida, mas Ele abriu mão da sua própria vida e passou vergonha em público para que nós pudéssemos ser honrados no final da nossa carreira cristã. E Ele não somente nos empurra no final, mas muitas vezes durante a corrida Ele nos carrega em seus braços, porque Ele é um Senhor amoroso, um patrocinador amoroso, que tem feito de tudo, até dar a sua própria vida, para que a igreja do seu Pai, a igreja de Deus, seja conduzida gloriosa naquele último dia e receba todos juntos o prêmio final, a glorificação. Cristo nos coloca na corrida, Cristo nos aperfeiçoa durante a corrida e Cristo nos coroa no final da corrida. Olhar para essa verdade das Escrituras é suficiente para olharmos para os nossos problemas, as nossas provações, as nossas aflições e ainda assim permanecermos encorajados diante das dificuldades da vida, por saber que Cristo está conosco, que Ele não é somente um exemplo para a nossa corrida, que Ele é o nosso prêmio, Ele é o nosso encorajador, Ele é o nosso apoiador, o nosso sustentador e aquele que nos leva até o final da corrida. Corramos com perseverança. Não há motivo para desanimarmos, não há motivo para esmorecermos, pelo contrário, há motivo para nos encorajarmos, há motivo para permanecermos firmes, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Quando você defrontar as suas dificuldades diárias, lutas, aqueles problemas que fazem desanimar e chorar, lembre-se que Cristo é aquele que te colocou nessa corrida, que Cristo está com você e Ele te conduzirá ao final glorioso. A Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, sejam a glória, a honra, o domínio e o poder para todo sempre. Ainda que nós sejamos honrados lá no final, Ele nos dará honra e glória no final, mas que a honra e a glória excelsa, maior, seja dada a Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Fiquem firmes, perseverem, porque aquele que nos chamou para essa corrida, aquele que nos propôs essa corrida, não corre conosco somente os 20 metros finais, Ele corre conosco durante toda a vida, durante toda a corrida cristã. Seja fiel, seja perseverante, o Senhor está conosco. Vamos orar? Vamos de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, graças ao Senhor, ao Pai, pela Sua palavra, nós rogamos agora a graça do Senhor, para que o Teu Espírito Santo aplique em nossas vidas a palavra do Senhor, ajudando-nos, ó Deus, a obedecermos o que aprendemos do Senhor. Que nós não desprezemos, desmerecemos a presença contínua do Senhor conosco. Que nós
possamos perceber e ver o quão maravilhoso é ter o Senhor como aquele que nos sustenta, que dá a garantia de que chegaremos bem no final. Nós só poderemos ser fiel, Senhor, se o Senhor sustentar a nossa fé. Por isso, sustenta o nosso coração vacilante e nos perdoe por todas as vezes que duvidamos ou enfraquecemos, e ajude-nos, ó Deus, a correr essa corrida até o final, e que nós possamos, ó Deus, receber o prêmio da soberana vocação, receber, ó Deus, das mãos do próprio Cristo, a glorificação final. Possamos com Ele habitar para todo sempre, desfrutando da presença eterna dEle, do Senhor nosso Pai, do Teu Espírito. Que nós possamos, ó Deus, olhar firmemente para o final, para o prêmio, para Ele que é o nosso sustentador, que é a fonte de graça e de vida que nós precisamos para a nossa caminhada. É no nome dEle mesmo que nós oramos e te damos graças pelo seu cuidado sobre nossas vidas. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos vós e sobre toda a Igreja de Cristo que serve ao Senhor por toda a terra, desde agora e para todos sempre.